Olá, esse é o de Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos falar de um livro que me surpreendeu muito, surpreendeu positivamente, que é Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Então vamos para o conteúdo, hoje nós vamos falar sobre Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Gostei muito do livro, não esperava, eu achei que eu fosse ler e achar, né, sabe, aquele livro apelativo ou que romantiza demais a situação da miséria que a gente vê nos povos, nas populações da Bahia, do Nordeste, e não é um livro que ele trata a realidade sem mais nem menos, exatamente como ela é. Falando um pouquinho aqui sobre o escritor, ele é o mesmo escritor de Torto Arado e do Coração Sem Medo. É uma trilogia. Então é Torto Arado, Salvar o Fogo e Coração Sem Medo. Ele chama de faz parte da trilogia Terra. O Itamar Vieira Júnior, ele é um escritor baiano de Salvador. Ele é de 1979, portanto, hoje em 2025, ele tem 46 anos. O livro, ele narra a vida de uma população, de uma família, que é a família da Luzia, que é uma família de origem afro-indígena. A história ela vai se passar ali numa cidade fictícia, num vilarejo, na verdade, né, num vilarejo fictício, que ela beira o rio Paraguaçu. O rio Paraguaçu, ele existe, ele é um rio que ele nasce na Chapada Diamantina e ele deságua na Baía de Todos os Santos, mas a cidade ali, que eles chamam, o vilarejo, aliás, que é Tapera do Paraguaçu, é um vilarejo fictício, ele não existe. Salvar o Fogo tem 318 páginas e essa edição que eu tenho aqui é da Todavia. Bom, a personagem principal aqui eu diria que é a Luzia e tem o Moisés também. Eu vou tentar fazer um resumo da história sem dar grandes spoilers. Eu não considero, na verdade, que tem muito spoiler nesse livro, mas algumas pessoas se apegam muito a isso, de não querer saber nem um pouquinho do que vem ali para frente da história. Então, eu vou tentar fazer um resumo de uma maneira sem dar spoiler. Vou tentar, mas um pouco não tem como, né? A gente acaba dando. Bom, a Luzia, ela é filha de uma família, de um casal ali que vive na Tapera do Paraguaçu, que tem filhos em quantidade numerosas, assim como era não, né? Ainda é muito comum nas cidades do interior da Bahia. E a Luzia, ela acaba tendo uma gravidez indesejada. Gente, isso já é um spoiler, desculpa, mas não tem como, né? Ela acaba tendo uma gravidez indesejada, que é justamente o Moisés. E por conta de todo o preconceito que a Luzia sofreria e todas as dificuldades que ela sofreria por toda a população daquele vilarejo, por ela ser uma mãe solteira, ter engravidado de maneira indesejada, então ela tem esse filho, que é o Moisés, só que ele é criado dentro da família como se ele fosse filho da mãe da Luzia. Inclusive, o próprio pai, os próprios irmãos, eles crescem acreditando nessa história. O próprio Moisés, ele cresce acreditando que ele não é filho da Luzia, que ele é apenas o irmão da Luzia. Chega um determinado momento da história, lá para frente, que a gente sabe que, juntando as peças, o Moisés acaba chegando à conclusão de que, muito provavelmente, ele seja filho da Luzia. O que é muito legal nessa história? O nome que o Itamar Vieira Júnior escolheu para esse personagem, que é o Moisés, ele traz aquela história da Bíblia, famosa história de Moisés, né? Para quem não conhece, eu vou resumir aqui. O Moisés, ele nasceu no Antigo Egito, na época em que os hebreus estavam sendo perseguidos pelos egípcios. E aí o que aconteceu? Todos os meninos que nascessem, todos os hebreus que nascessem, os meninos, eles eram, eles tinham as parteiras eram obrigadas a matá-los. E aí o que aconteceu? Moisés,
nasceu, ele era filho de uma hebreia, e aí, para ele não ser sacrificado, para ele não ser morto, a mãe dele o que que fez? Resolveu dar à luz e colocar ele dentro de um cesto e colocar ele no rio para que ele chegasse na outra ponta, aonde a filha do rei do Egito se banhava. Então a mãe de Moisés sabia o horário e o dia que ela ia tomar banho ali no rio, então ela colocou o Moisés no cestinho e pôs lá no rio para chegar do outro lado. Deu certo, né? Essa travessia do cesto, chegou até a filha do rei do Egito, que queria muito um filho homem, por conta de herança de trono. Ela pegou esse bebê, e nisso a irmã do Moisés, que já estava também combinado com a mãe de Moisés, ela atravessou o rio, foi até onde a princesa recolheu o Moisés ali do rio, e falou para ela: olha, você não quer alguém para tomar conta, para cuidar da criança? Eu conheço alguém para te indicar. E ela aceitou. E no caso, quem era a pessoa que ia tomar conta era a mãe de Moisés. Então Moisés foi criado pela própria mãe, sem saber que ela era a mãe dele, né? Ele era tido como filho da princesa, da filha do rei do Egito. E é a mesma coisa que acontece aqui em Salvar o Fogo. A Luzia, ao dar à luz a Moisés, ela não queria, então ela foi parir o Moisés ali na beira do rio Paraguaçu, com a intenção de que ele se afogasse no rio. Só que a irmã da Luzia percebeu que ela estava se afastando para o rio, então ela foi junto e ela salvou o Moisés. Levou para casa. A mãe da Luzia, gente, eu não lembro o nome dela aqui no livro, mas a mãe da Luzia, na hora que elas levaram a criança para casa, na hora que a Luzia e a irmã levaram a criança para casa, no caso o Moisés, a mãe vinha passando por um momento ali difícil, porque o pai havia largado a família. Largado não, né, gente? É muito comum aquele movimento dos homens saindo ali da terra e indo para a cidade para tentar o sustento. E aí acaba largando mulher e filho e para tentar o sustento na cidade, para mandar dinheiro para essa família que ficou. E a mãe ficou muito abatida com essa situação, até porque tinha uma questão também de que o pai, além de ter ido embora para a cidade para ter um sustento, ele tinha ido também atrás de uma mulher. Então essa criança, apesar de todo o significado negativo para a Luzia que ela tinha, para a mãe ela acabou sendo algo que trouxe uma renovação, trouxe um ânimo novo ali para casa, até porque quando o pai voltou para casa, ela apresentou para o pai como sendo um filho dele, né? Para o marido como sendo um filho dele, não falou que era filho de Luzia. Então as únicas pessoas que sabiam que o Moisés era filho de Luzia era a mãe, a irmã da Luzia e a própria Luzia. E depois, mais para frente, a gente vê que alguns outros dos personagens acabam juntando as peças e tendo essa noção, né? Imaginando que o Moisés fosse filho da Luzia. Então, eu achei muito legal esse paralelo que ele fez com Moisés. Essa família da Luzia, eles vivem ali naquele vilarejo, né, da Tapera do Paraguaçu, e eles vivem realmente do que a terra deles produz. Tem também toda uma questão com a igreja, do quanto a igreja, por questões morais e de impostos, o quanto a igreja controla esse povoado, o quanto a igreja manda nesse povoado. Então a igreja recolhe impostos dessas pessoas, obriga aquelas pessoas a acolherem a cultura que a igreja está impondo, a religião que a cultura está impondo. Então tem realmente um domínio da igreja com relação a isso. A população ela acaba, alguns a contragosto, alguns contrariados para não ir contra e não serem vistos como pessoas fora da comunidade, não serem hostilizados, elas acabam abaixando a cabeça para aquilo que a igreja impõe para eles. Tem uma situação também muito pesada que acontece aqui na igreja, que infelizmente a gente sabe também que é muito comum. Claro que a gente não pode generalizar, mas a gente sabe, né, tiveram muitos escândalos com relação a isso, que é a questão do abuso que crianças, meninos, sofreram por conta da igreja, sofreram através do abuso que os padres
cometiam contra eles. E isso acontece com Moisés aqui. Ele narra de uma maneira assim muito sutil, sem entrar em detalhes, mas a gente não fica com dúvidas do que está acontecendo ali. Ao ler, a gente entende o que está acontecendo. Mas ele não trata nada de maneira apelativa, mas é pesado pela situação em si. Outra coisa muito legal aqui é a questão da Luzia. Quando ela engravida de maneira indesejada, começa a nascer uma corcunda nas costas da Luzia. E isso metaforicamente, aqui é o fardo que essa mulher carrega, todo o fardo que ela carrega. Ela é hostilizada já ali pela população, porque tem uma coisa que eles colocam ali nela, que ela é bruxa, que ela tem poderes ocultos com relação ao fogo, porque ela tinha uma coisa de pressentir aonde, em algum local onde ia haver fogo, onde ia pegar fogo. Era uma sensibilidade que ela tinha. Eu li e assisti algumas resenhas sobre o livro, né, sobre o Salvar o Fogo, e algumas pessoas até falam aqui, fazem um comparativo da escrita do Itamar Vieira Júnior com o Gabriel Garcia Marques, que é tido como um escritor que fala sobre um realismo mágico, um realismo fantástico. Eu discordo, eu acho que o que ele traz aqui, na verdade, é aquilo que é muito rico na nossa cultura, na cultura brasileira, que é essa superstição, que é essa religião toda que a gente tem, originária e herdada das religiões africanas. Né? Então, esse povoado aqui é um povoado de herança afro-indígena, é uma população afro-indígena, então eles carregam muito dessa cultura, dessa religião. Só que por conta da igreja mandar ali na cidade, eles tiveram que sufocar essa crença deles, né? Então eles tiveram que negar essa crença e passar a aceitar, a abraçar ali o que era colocado pela igreja, pela religião católica. Ele faz aqui tem um momento aqui que a Luzia visita, ela entra em um porão que tem ali na igreja, e é muito legal, porque isso para mim remeteu muito ao passado, de tudo que aconteceu aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente nem tem tanto conhecimento de quanta cultura o nosso país tem. Né? A gente nem mal conhece a nossa história. Então tem muita coisa. Por conta do livro, eu fui ler. Gente, até tem um capítulo aqui. Mas peraí, deixa eu encerrar eu vou me empolgando com o assunto, encerrar essa parte só do que eu falei que ela visita o porão, e ali a Luzia tem algumas visões. É um porão de uma igreja, um local que ele descreve como sendo úmido, tem um cheiro de bolor, um cheiro de alga, e ela tem algumas visões ali que nada mais são do que quando os portugueses, quando colonizaram o Brasil, tudo que eles fizeram aqui. Então ela tem ali uma visão de toda a violência que esse povo que vivia aqui sofreu quando eles foram colonizados e foram obrigados a aceitar a religião que os portugueses estavam impondo para eles. Quando eles tiveram que ser catequizados, a gente sabe, quando a gente estuda na escola, e até agora que eu fui levantar aqui, fui revisitar essa parte da história, a gente sabe o quanto de índio morreu por conta dessa catequização, o quanto de mulheres foram exploradas no sentido sexual, foram abusadas sexualmente também por esses colonizadores, e hoje a gente tem aí essa miscigenação imensa, né, no Brasil. Até a gente fala que o Brasil não tem um rosto, uma cara única, né, é uma mistura, faz parte da nossa cultura. Então, aí o que eu estava falando, né, que eu fui pesquisar também, que eu achei muito legal. Aqui no final, o Itamar Vieira Júnior, ele faz um agradecimento, e aí eu fui procurar, né? Então, primeiro, para vocês entenderem do que eu estou falando, os capítulos do livro, o primeiro capítulo é A Vingança Tupinambá. Eu achei que fosse simplesmente um nome que ele deu ali por ser um povo afro-indígena e por toda a situação que acontece ali no primeiro capítulo. Enfim, achei que era um título apenas relacionado ao que ele estava narrando. Aí no final aqui, nos agradecimentos, ele fala: a minha querida mestre Maria Rosário de Carvalho, que um dia me apresentou aos pressupostos da vingança tupinambá. Eu não sei
se é uma ignorância minha, se era uma ignorância minha, mas eu não sabia da existência dessa vingança tupinambá. Fui pesquisar por conta aqui do que ele falou nos agradecimentos, falei, apresentou a vingança tupinambá, eu falei, então, o que é essa vingança tupinambá? Era uma vingança que os povos, era uma cultura de vingança que o povo tupinambá, que eram os indígenas que habitavam o Brasil, que eles tinham como cultura. Então, todos aqueles que eram inimigos, que eram hostilizados por eles, essas pessoas eram feitos prisioneiros. Por muitas vezes, essas pessoas, depois que eram feitos prisioneiros, eles trabalhavam na terra deles, viviam ali na comunidade, só que essa pessoa ela tinha um fim certo. Essa pessoa, eles matavam essa pessoa que eles hostilizavam, esse dito inimigo, e eles comiam a carne. Então eles praticavam o canibalismo. E isso era algo comum. Todos participavam, homens, mulheres, crianças participavam. Eles falavam que a morte de hoje justificava a morte de amanhã. Então era um ciclo de vingança sem fim. Então, por exemplo, uma tribo, ela tinha hostilidade com a tribo ali do lado, porque sei lá, o fulano de tal ali da tribo matou o irmão de algum outro integrante lá. Então, esse que matou o irmão, ele também ia ser morto pela tribo. E aí, esse outro que matou aquele ia morrer também depois. Então, era um ciclo de vingança e de morte daqueles que eles hostilizavam sem fim. E a gente vê isso aqui bem descrito no capítulo, porque a Luzia, por conta da corcunda que ela tinha, por conta daquela questão que o povoado enxergava ela como uma bruxa que tinha ali poderes ligados ao sobrenatural, eles hostilizavam Luzia o tempo todo, eles apedrejavam a Luzia, eles xingavam, ela era tida como uma bruxa mesmo, ela era malquista e todos associavam ela com o mau agouro. E até uma forma dela tentar diminuir isso foi trabalhar para a igreja. Então ela lavava roupas para a igreja, roupa de cama para a igreja, a troco de um salário ridículo, que era o mínimo para o sustento dela e da família, né? A família vivia do sustento da terra. Então eu achei muito legal esse paralelo aqui que ele fez com essa vingança tupinambá. Tem até aqui uma parte no final do livro que ela se veste com um manto. Eu achei muito legal esse capítulo, descreve ela tecendo ali, fazendo esse manto, que era um manto com penas, com penas vermelhas, e fala aqui também na Vingança Tupinambá que eles vestiam aquela pessoa a quem eles hostilizavam, eles vestiam essa pessoa com esse manto antes da pessoa ir para o sacrifício. Outro paralelo que eu achei com esse manto, também por conta do que está escrito aqui nos agradecimentos, que ele fala aqui, né, que ele agradece também a Glicéria Tupinambá, que, movida pela paixão de recuperar a história de seu povo, refez o manto dos ancestrais a partir de um modelo do século XVI, exposto no Museu do Quai Branly, em Paris. Desculpa a pronúncia aqui, gente, se for de outra maneira, provavelmente seja. E aí eu fui também, falei, nossa, então esse manto que a Luzia estava tecendo tinha também uma história, não foi algo inventado pelo Itamar aqui em Salvar o Fogo. E aí eu até anotei aqui, o manto tupinambá, chamando a sojaba, é uma vestimenta de 1,80 m confeccionado com penas vermelhas do pássaro guará. É considerado sagrado e simboliza a ancestralidade e a resistência cultural. Tudo a ver com o livro. Antes de ler essa definição do manto, eu já estava tentando identificar no livro o que significava esse título, esse salvar o fogo. Né? Então, para mim, eu identifiquei que o fogo era justamente a ancestralidade, foi essa percepção que eu tive. E aí, depois que eu li isso aqui que ele fala, né, sobre esse manto, que significa que é um manto de penas vermelhas, então talvez aqui a associação com o fogo, com a cor alaranjada, vermelha do fogo, e que simboliza a ancestralidade e a resistência cultural, que é justamente o que a Luzia significa aqui nesse livro. Ela passa por várias situações, por várias provações ali na vida, eles têm uma ligação muito forte com a terra, justamente porque a terra é o sustento deles, só que eles passam por muitas dificuldades para manter ali o que é deles, para manter a terra,
que é o cultivo de terras. Então, quando o pai deles falece, outras pessoas tomam posse da terra como se a terra não fosse de ninguém. E a Luzia se vê obrigada a lutar, a brigar por essa terra. Ela fala, não, é o nosso sustento, é a nossa cultura, é essa terra. Então, a Luzia, até o final, ela não sai do povoado ali dela, né? Ela permanece ali lutando pelo que ela acredita, e apesar de toda a miséria, de todo o sofrimento que ela vive ali, que é muito bem retratado no livro, até a solidão, porque o pai vai para a cidade para tentar o sustento, depois ele volta. Fala aqui no livro também de todos os irmãos e irmãs que saíram desse vilarejo justamente também para tentar uma vida melhor na cidade, as mulheres se casando com homens que passavam por ali e tentando, né, sair daquela miséria, abandonar aquela vida tão difícil que eles tinham ali naquela cidade, naquele vilarejo, e a Luzia permanece ali. Aí até o Moisés, ele, no momento ali, porque a Luzia trata ele a ferro e fogo, trata ele assim, bem e com rédeas curtas. Então o Moisés chega um determinado momento que ele fica com raiva da Luzia e ele sai, ele fala, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E aí ele vai para a cidade também, atrás de um dos irmãos que também vive na cidade. E descreve ali a vida deles na cidade. É uma vida muito pobre, eles mal têm dinheiro para pagar um aluguel, para pagar o que vão comer. Então, na verdade, eles saem de uma situação de miséria para ir para outra situação de miséria. Então, a gente vê essa resistência da Luzia do começo do livro até o final do livro. Ela é apedrejada, ela é hostilizada pelas pessoas, fala ali diversos momentos que ela cai no chão, as pessoas chutam, apedrejam, ela sacode a poeira, levanta e vai embora. Claro que isso tudo deixa marcas nela. Ela é retratada aqui como uma pessoa que, apesar da idade, ela aparenta ter muito mais do que ela tem. Então, ela tem uma aparência envelhecida pelo sofrimento da terra, da vida que ela leva, da miséria que ela leva, mas também de toda a hostilidade que essa população tem com relação a ela. Essa vingança tupinambá, que é essa hostilidade sem fim, esse ciclo que não termina nunca, que não é interrompido nunca, com a herança que a colonização dos portugueses aqui no Brasil deixou para nós, que é esse preconceito todo, essa herança da escravidão que nós tivemos e que a gente sabe o quanto a nossa população hoje sofre com o preconceito. E eu acho que isso é bem retratado também e faz parte desse paralelo com essa vingança tupinambá que é descrita aqui no livro. Eu não li Torto Arado, mas agora eu fiquei com muita vontade de ler. Não sei se vocês já leram ou se já leram o Salvar o Fogo. Deixa aqui nos comentários também quem já leu tanto Torto Arado quanto Salvar o Fogo. Eu quero ler porque agora eu fiquei bem curiosa. Tem alguns personagens que passam rapidamente aqui pelo livro e que são do Torto Arado. Então eu realmente fiquei com vontade de ler e assim que eu tiver um tempinho é uma leitura que eu vou encaixar na minha rotina, na minha lista de leitura. Bom, gente, eu vou deixar o link do livro na descrição. Toda vez que vocês comprarem um livro ou qualquer item pela descrição dos vídeos, vocês não vão pagar nada mais por isso e ao mesmo tempo vocês ajudam o canal, porque é um link comissionado. Tá? Então, se alguém, depois de assistir o vídeo, ficar interessado e quiser comprar o Salvar o Fogo, compre ali pelo link que vocês que você vai estar ajudando o canal. Tá bem? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham terminado esse vídeo com vontade de ler Salvar o Fogo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Assim como eu, fiquei muito surpreendida positivamente com essa leitura. Gostei bastante. E é isso então, tá bem? Um beijo e até a próxima.